E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Caetano, mais uma aula de física. Nós estamos vendo agora a equação geral dos gases, dando continuidade ao conteúdo que nós estamos vendo, que é o estudo do comportamento dos fluidos, né, dos gases em si, e a importância desse estudo para a nossa vida em geral. Professor Caetano, Escola MDM, dá um like no meu vídeo e se inscreva. Vamos adiante aqui no nosso assunto de física. Vamos lá, galera. É o seguinte. Primeiro, nas videoaulas passadas, nós vimos que o gás ele sofre mudanças no seu estado, certo? E essas mudanças no seu estado, ela depende de três variáveis do estado dos gases, que são a pressão, temperatura e volume. Então, nós vamos estudar agora a situação em que essas três variáveis mudam, certo? E a gente quer saber qual o valor ou qual a situação de cada uma delas, dependendo de você mexer nas outras. Por exemplo, se você mexer na pressão, qual vai ser a reação da temperatura do gás ou do volume, né? Se você diminuir ou aumentar o volume, qual vai ser a como que a temperatura vai se comportar, vai reagir, ou a pressão também. Então, nós vamos ver essa situação com o estudo do gases. É uma situação bem simples, você vai compreender facilmente. Bem, primeiro nós vamos ver aqui a equação geral dos gases, que inclui todas aquelas variáveis, que é pressão, volume e temperatura, em uma equação só, certo? Você tem aqui pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2, certo? Então, você tem duas frações igualadas, equivalentes, ou uma proporção aqui entre duas frações, e você vai aí estudar o comportamento dessas três variáveis dos gases, certo? O volume é dado em litros ou em metros cúbicos, geralmente. A pressão em atmosfera, ou ATM, ou em milímetros de mercúrio, certo? E a temperatura, geralmente, na verdade, especificamente, tem que ser em Kelvin, certo? Então, se a temperatura numa determinada questão ou situação vier em graus Celsius, é necessário você transformar essa temperatura de graus Celsius para temperatura em Kelvin, certo? Isso aí a gente vai acontecendo aí no exercício, por exemplo, você vai pegar rapidamente, certo? Vamos adiante aqui do nosso aplicação aqui na nossa aplicação da equação geral dos gases. Então, você aqui vê aqui, ó, sob pressão de 6 atmosferas, certa massa de gás ocupa um volume de 60 litros a temperatura de 120 kelvins. Sob que pressão o gás passa a ocupar um volume de 180 litros quando a temperatura for modificada para 350 kelvins? Vamos entender. Ele está a 6 atm, atmosferas, né? 6 atm, certo? E aí esse gás tem um volume de 60 litros e uma temperatura de 120 kelvins. Se nós aumentarmos essa temperatura e aumentarmos o volume, o que é que vai acontecer com a pressão de 6 atm? Certo? Ela vai baixar, diminuir? Qual será o comportamento da pressão? Então, como eu falei para vocês no início da aula, é uma situação em que você mexe em duas variáveis e que é o comportamento da outra. Quer saber como se comporta uma variável quando você modifica ou transforma as outras variáveis. Por isso que essa equação ela envolve três variáveis, que são pressão, volume e temperatura. Se você mexer no volume, como é o caso aqui, e na temperatura, o que vai acontecer com a pressão inicial? Ela vai aumentar. Então, essa pressão está no estado 1 e vai para o estado 2, que a gente chama de pressão 2. E o volume que está a 6 litros, 60 litros, melhor dizendo, ele vai para 180 litros. E a temperatura, T1, no caso 350 Kelvin, ou melhor dizendo 120 Kelvin, vai para uma situação 2, que é de 350 Kelvin. Você observa na questão que a temperatura está em medidas de Kelvin, então não vai ser necessário você fazer transformação nenhuma da temperatura, porque a questão já dá a temperatura em Kelvin e
sempre que a gente for trabalhar a temperatura, quando ela estiver em kelvins, essa vai ser a unidade aplicada na questão, certo? Então vamos adiante aí. Bem, aqui nós já vamos pegar aqui a pressão 1, no caso é 6. Vamos já substituir aqui diretamente aqui na fórmula. O volume 1, 60 litros, dividido pela temperatura 1 de 120 Kelvin, 120, é igual a pressão 2. É o que a gente quer saber no segundo momento. O volume 2 é 180 litros e a temperatura 2, 350 Kelvin. Então vamos aqui, bom, pressão 1, 6 atm, volume 1, 60 litros, ou 60, dividido por temperatura 1, 120. A pressão 2 é o que ele quer saber na questão. Professor, quer dizer que sempre vai existir uma dessas três variáveis que ele vai pedir? Sim, sempre. Uma dessas três variáveis ele vai pedir na questão, é a que você vai descobrir, sendo que você, na questão, ela é dada todas as outras variáveis, e aí você vai calcular essa que está faltando, só isso. Certo? E o volume 2, 180 litros, e a temperatura 2, 350 Kelvin. Bom, no caso aqui, como a gente costuma falar, a gente vai multiplicar em cruz, né, como se costuma dizer. Vou multiplicar esse P2 vezes 180 vezes 120, certo? E esse 350 vezes esse valor aqui. Primeiro vamos resolver essa multiplicação aqui, ó, 6 vezes 60. Nós temos que resolver isso aqui para depois multiplicar cruzado, né? Essa multiplicação aqui não vai ser resolvida agora porque nós não sabemos o valor do P2, nós estamos procurando. Nós temos que isolar o P2. Então vamos resolver logo essa multiplicação aqui. 360 vezes 2, ó, 6 vezes 60, galera, é 360, certo? 6 vezes 6, 36, e o zero continua, então fica 360. Pronto, agora sim eu posso multiplicar cruzado, como a gente fala. Então você tem aqui P2 vezes 120 e 350 vezes 360. Mas antes disso, a gente tem sempre que observar a possibilidade de simplificar as frações. A partir do momento que eu simplifico as frações, o cálculo fica bem mais fácil. Veja que tem um monte de zero aqui, né? Todos os números terminados em zero, esses zeros podem ser eliminados, porque esse 360 está sendo dividido por 120, e esse 180 multiplicado por P2 também está sendo dividido por 350. Então, veja bem, ó, esse zero com esse zero aqui elimina, fica 36 dividido por 12, e esse zero do 18 e do 180 aqui elimina com esse zero de 350, fica P2 vezes 18 dividido por 35. Agora, observe aqui nessa primeira fração que o 36 é um múltiplo de 12, né? Então, ele pode ser dividido. 36 dividido por 12, quanto é que dá, galera? 36 dividido por 12 dá 3, já coloquei aqui, 3. Então, fica 3 igual a P2 vezes 18 dividido por 35. Vamos voltar aqui, ó, P2 vezes 2 dividido por 35, certo? Então, 36 dividido por 12 dá 3, certo? Daí, como é que sai esse 3, professor? Desse 36 dividido por 12. Eu dividi logo porque são números divisíveis, rapidamente, né? Então, uma divisão exata. 36 dividido por 12 é 3, igual P2 vezes 18 dividido por 35. Bem, eu vou passar essa parte aqui dessa fração para o outro lado da igualdade e trocar os lados para que eu possa finalmente destacar o P2, que eu quero saber o valor do P2. Então eu passo para lá porque eu quero isolar o P2, então eu passo todo mundo para aquele lado, troco de lugar. Essa fração que está nesse lado aqui vai para o outro lado, troca de membro, né, da fração, e a outra vai para o outro lado, certo? Então 18 vezes P2 dividido por 35 é igual a 3. Simplesmente troquei de lugar o 3 com essa outra fração. Esse 35 que está dividindo, gente, ele vai passar para o outro lado multiplicando. 35 vezes 3 dá 105. Eu já multipliquei aqui, ó, certo? Então fica 18 vezes P2 igual a 105. Beleza? Agora, esse 18 vezes P2, eu posso passar o 18 que está multiplicando dividindo para o outro lado, certo? Então, o 18 que estava multiplicando P2, passei dividindo, fica P2 igual a 105, né, dizendo, desculpa, 105, dividido por 18.
Então ela estava aqui 35 vezes 3, 105. O 18 eu faço dividindo, então fica P2 igual a 105 dividido por 18. 105 dividido por 18 dá 5,8. E a temperatura que estamos procurando é em ATM, né? Porque a questão foi dada em ATM, então fica 5,8 ATM é a resposta aí da nossa questão. Uma outra situação que cai muito nas provas do Enem e vestibular é uma situação que envolve os gráficos, né? Você vê aqui uma situação do gráfico, e esse gráfico ele é formado no seu eixo, na vertical, pela escala da pressão, né? 2,4, 2 e 1, aqui a atmosfera medida em ATM, né? 2,4 atmosfera, 2 e 1 no seu eixo vertical. No seu eixo horizontal você tem a escala do volume desse gás. Então você tem uma certa quantidade de gás e ele se comporta de acordo com o gráfico demonstrado aqui. Você vê aqui a pressão, né? Na horizontal você vê o volume em litros, certo? E vamos ver o que, que diz a questão. Uma certa quantidade de gás, perfeito, evolui do estado 1 para o estado 2 e este para o estado 3. Então ele passa do estado 1, aqui no gráfico tem dizendo, o estado 2 é esse aqui e o estado 3 é esse. Vamos observar o seguinte, que esse gráfico ele está relacionando a pressão pelo volume, certo? Vamos prestar atenção que no estado 1, qual é a pressão do gás no estado 1? 2,4 atm. Observe que no estado 1 a pressão é 2,4 e o volume você vê aqui a ligação dos dois pontos, seguindo aqui a linha pontilhada, é que quando o gás está numa pressão de 2,4 atm, o volume dele é 1, certo? Depois, no estado 2, você observa que a pressão diminui, passa para 2, e aí você percebe que o 2 está ligado ao volume. Então, no estado 2, tanto a pressão dele é 2 atm, como o volume também é 2 litros, certo? Beleza. Já no estado 3, observe que a pressão baixou ainda mais, diminuiu para 1 atm, e o volume aumentou bastante, né? Passou de 2 para 4,8. Então, no estado 3, a pressão é 1 e o volume é 4,8. Você observa aqui as ligações dos pontos e você encontra em cada ponto desse uma pressão relacionada e um volume relacionado a cada um dos estados, tá bom? Sabendo que a temperatura no estado 1 é 57 graus Celsius, podemos afirmar que a temperatura no estado 3 é de quanto? Então observe que essa questão ele está só se preocupando com o estado 1 e o estado 3, certo? Sabendo que a temperatura no estado 1, que é o estado 1, é de 57 graus Celsius, ele já quer saber qual é a temperatura no estado 3. Professor, mas o gráfico não deu temperatura, só dá pressão e volume, não tem problema. A gente vai aplicar a fórmula da equação geral dos gases, que já envolve a temperatura e as pressões que a gente encontra, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, olha. Primeiro você observa que a temperatura foi dada em graus Celsius, certo? Se é dada em graus Celsius, não pode, né? Você já sabe que quando nós estamos tratando de transformações gasosas, a temperatura sempre é em Kelvin, certo? Então nós temos que transformar 57 graus Celsius em Kelvin, utilizando aquela formulazinha, Kelvin é igual a graus Celsius mais 276. Essa formulazinha é para você transformar a temperatura em graus Celsius em Kelvin. Temperatura Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. A temperatura lá está 57 mais 273 dá 330 Kelvin, certo? Muito bem, já achamos aqui a temperatura, basta aplicar a fórmula da equação geral dos gases. Professor, por que a equação está P1 vezes V1 dividido por P1 igual a P3 vezes V3 por V? Porque aqui o que interessa, gente, são o estado 1 e 3. Por isso que eu coloquei a equação aqui, passando do estado 1 para o estado 3. O estado 2, professor, não envolve não na questão? Não, porque ele está aqui dizendo que a temperatura no estado 1 é 57 graus Celsius e ele quer saber qual é a temperatura no estado 3. Então não envolve o estado 2, certo? A questão passa direto do estado 1 para o estado 3. Então é muito importante você observar questões como essa cai bastante, não é nem vestibular, então você fica ligado com relação a isso, certo? Então a pressão é 2,4, né? Está aqui, a pressão é 2,4, o volume é 1 litro, está aqui, está ligado aqui no estado 1, nós já vimos, certo?
Então, pressão 2,4 vezes o volume, que é 1 litro, dividido pela temperatura que nós calculamos, que deu 330 Kelvin, certo? Tudo isso é igual à pressão do estado 3, vamos ver aqui a pressão do estado 3, está aqui o estado 3, a pressão dele é 1 no gráfico, e o volume é 4,8, então fica pressão vezes volume, a pressão é 1 vezes 4,8, que é o volume, dividido pela temperatura 3, que é o que a gente quer achar a temperatura no estado 3, tá bom? Então aqui você tem uma situação muito simples, né? 2,4 vezes 1, dividido por 330, e 1 vezes 4,8, dividido por a temperatura que a gente quer achar. Então aqui multiplicando aqui, dá 24, né? Esse 48 vezes 1, 4,8 vezes 1 dá 4,8, então pronto, as duas frações ficam nessa situação. Agora a gente aplica aqui a multiplicação em cruzado, como a gente chama. 2,4 vezes T3 é igual a 4,8 vezes 330. Então, questão de multiplicações, 4,8 vezes 330 dá 1584. Esse 2,4 está multiplicando a temperatura, passa dividindo, e o resultado é 660 Kelvin, tá bom? Então, muito fácil, aí, muito simples, né, de resolver a questão. É um pouquinho mais elaborada porque envolve aí um gráfico, né, e 3 estados em que o gás ultrapassa, né? E aí é bom você ficar ligado porque a situação requer que você preste atenção apenas no estado 1 e no estado 2. Quem ficou preocupado aqui e tenta envolver na questão estado 2, com certeza iria errar a questão. Talvez a situação desse gráfico também já exatamente está nesse sentido, a pessoa entender que a questão só está se preocupando com o estado 1 e o estado 2, certo? Galera, vamos dar uma olhada aqui no nosso exercício já, tá bom? Vamos ver aqui como é que vai ficar nosso exercício. Então, exercício difícil, quarto bimestre, o assunto é a equação geral dos gases. Digita seu nome, digite a sua turma. Os alunos que não colocam a turma geralmente podem causar confusão com outras turmas e você perder a nota. Então, é necessário que você coloque seu nome na turma também, tá legal? Então, você vê aqui, mediu-se a temperatura de 20 litros de gás de hidrogênio, H2, e o valor encontrado foi 27 graus Celsius, a 760 miligramas. Então, você vê o volume no estado 1, certo? A temperatura e a pressão. Já no estado 2, no volume desse gás, a 87 graus Celsius, veja que a temperatura mudou e a pressão também, certo? E aí ele quer saber qual é o novo volume. Então, isso aqui você vai aplicar aquela fórmula que eu falei. Agora você tem que prestar atenção que a temperatura está em graus Celsius. 27 graus Celsius e 87 graus Celsius. Então, você tem que usar aquela fórmulazinha, TK igual a TC mais 173, e transformar essas duas temperaturas em Kelvin. Depois que você transformar a temperatura, aplica a fórmula, você vai encontrar aqui qual é o volume, tá bom? Vamos adiante aqui, a segunda questão. Questãozinha envolvendo duas questões básicas para vocês praticarem, muito simples, e também rapidamente vocês vão aprender isso aqui, beleza? Ajudar no aprendizado. Então você vê uma situação aqui muito parecida, né? O gás que está no estado 1, estado 2 e estado 3. Então, o gás sofre essas transformações de estado 1, estado 2 e estado 3, conforme o gráfico. Sabendo que a temperatura no estado 1 é de 400 Kelvin, determine a temperatura do gás no estado 3, tá bom? Então, basicamente, muito parecido com o que a gente viu, essa outra questão, só que a temperatura está em Kelvin, tá bom, gente? Não precisa mais transformar. Então, tem essa facilidade aí. Galera, é isso aí. Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa videoaula. Essa era o assunto importante, né, que a gente tem que ver sobre a equação geral dos gases. Ela cai muito no vestibular e no Enem. Então é importante que vocês façam duas questões e apliquem. E vejam outras questões aí que vocês possam aplicar no livro que vocês têm ou em outras videoaulas aí. Certo, galera? Fé em Deus. Vamos para cima. Quarentena nas férias. Professor Caetano. Fui. Valeu.